Ei, desiste não. Tá passando. Logo a gente vai estar junto de novo. Então vamos corrigir as atividades da segunda semana? Vem comigo. Então, meninos, vamos agora para a correção da segunda semana desse PET 3, tá? O conteúdo é sobre a matéria e as suas propriedades. Então, o mundo, né, o planeta, o universo que a gente vive, ele é todo composto por matéria. O que é a matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço nesse planeta, no universo, tá? Então, a gente vai entender melhor as suas características e as propriedades da matéria. Vamos lá? Número 1. Matéria é Número 1. Qual a diferença entre matéria, corpo e objeto? Dê exemplos. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, que é o volume, tá? Então, o ar, a gente não vê o ar, né? Mas a gente sabe que ele tá aqui, que ele tem massa, que ele ocupa espaço, que ele tem um peso, tá? Então, livros, carros, pessoas, tudo é matéria. Corpo é uma porção limitada da matéria, como uma barra de ferro, um pedaço de madeira, ou seja, tem um limite, tá? O objeto é um corpo produzido pelo ser humano para uma determinada finalidade, como uma ferramenta construída como uma barra de ferro, um celular, né, um computador. Então, tudo isso que foi feito pelo homem é chamado de objeto. Número 2. Defina a densidade. Então, a densidade constitui uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Então, toda matéria tem densidade. Tudo que é material, uma substância, tem densidade. Ela é uma grandeza que expressa a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Então, existe uma fórmula para a gente calcular a densidade. Então, a gente sempre divide a massa aquele material tem pelo seu volume, ou seja, o espaço que ele ocupa, tá? Então, fazendo essa conta, a massa dividida pelo volume, a gente encontra a densidade de determinado material. 3. Considere a densidade da água a 25 graus Celsius, ou seja, nessa temperatura normal mesmo, né, de ambiente, igual a 1 gramas por centímetros cúbicos. E a tabela abaixo com as densidades de outros materiais. Depois responda as perguntas que seguem. Então aí a gente tem alguns materiais com a sua respectiva densidade, ok? Letra A. Qual é o nome da unidade de medida de densidade representada na tabela? Então toda densidade, tá? Ela é acompanhada de uma unidade. A unidade, então, de densidade, no caso aí, é gramas por centímetros cúbicos, ou seja, gramas dividido por centímetros cúbicos. Grama é a unidade de massa e centímetros cúbicos de volume. Então, é essa relação da massa dividido pelo volume, ok? Coloquei lá. B. Se esses elementos forem adicionados à água líquida e pura, a temperatura ambiente, qual deles flutuará? A água não tem densidade igual a 1, que a gente viu lá no enunciado. Então, todos aqueles materiais que tiverem menor densidade que a água, ou seja, menor que 1, vão boiar, vão flutuar nela. Então, a gente viu lá, ó, que o pau-brasil, que tem 0,4, menor que 1, e o carvão, que é 0,5 gramas por centímetros cúbicos, também é menor que 1. Então, todos esses materiais que forem menor que 1, eles vão boiar, eles vão flutuar, ou seja, eles são menos densos que a água, ok? Então, é os dois aí, o pau-brasil e o carvão. C. Quando há 1 kg de cada um desses materiais, qual terá maior volume e por quê? Então, terá maior volume o material de menor densidade. Por quê? Essas grandezas aí, elas são inversamente proporcional, tá? Então, exemplo, usando a formulazinha lá, de densidade igual a massa dividido pelo volume. O pau-brasil, ele tem a densidade de 0,4, certo? A gente viu na tabelinha. Se ele tiver uma massa de 1 kg, se eu jogo na fórmula, eu vou achar um volume igual a 2,5 centímetros cúbicos. Ou seja, um volume alto, maior que a densidade, né? Já o mercúrio, que tem uma densidade de 13,6, quando ele tem uma massa de 1 kg, ele tem um volume de 0,07 centímetros cúbicos, ou seja, menor do que do pau-brasil. Então, quanto maior a densidade, menor o volume. Quanto maior
ou menor a densidade, né, é inversamente proporcional aí, tá? Então, o pau-brasil tem uma densidade de 0,4, um volume maior de 2,5. O mercúrio tem uma densidade maior de 3,6, então ele tem um volume menor, de 0,07 centímetros cúbicos. D. Qual material é o mais denso e o menos denso? Justifique sua resposta. Então, o material mais denso é o mercúrio, né? Porque ele tem a maior densidade, de 13,6 nessa tabela, né? Existem outros materiais que têm densidades maiores, que são mais densos que o mercúrio no universo. E o menos denso? Também, na tabelinha, né? É o pau-brasil, porque ele tem a menor densidade, ok? 4. Cite 3 propriedades gerais, específicas e organolépticas da matéria. Então, propriedades gerais da matéria: massa, volume, impenetrabilidade, elasticidade. Tá? Então, são propriedades gerais que todo material possui. Propriedades específicas é que são mais diferentes dos materiais. Por exemplo, a densidade. Cada material tem a sua densidade. A solubilidade. Cada material tem a sua, né? E temperaturas de fusão, de ebulição. Cada material tem uma determinada temperatura, ok? E organolépticas são aquelas percebidas pelos sentidos. Então, por exemplo, a cor, o odor, o sabor, são esses tipos de propriedades, ok?